dos assuntos mais polêmicos no agronegócio foi a decisão do governo federal. Foi uma das primeiras decisões na semana no qual a crise das inundações, das enchentes se agravaram no Rio Grande do Sul, de anunciar compra de arroz, importar arroz de outras localidades. Essa foi a primeira situação que foi anunciada pelo governo. Talvez por uma tentativa política de acalmar o resto da população do país e, na verdade, causou uma correria aos supermercados de todo o Brasil durante esse período no qual ele foi anunciado. Uma situação bastante grave no país. E mais do que isso, para a maior parte dos técnicos, para a maior parte dos consultores em agronegócio, arroz tem no Brasil. Arroz está no Rio Grande do Sul. O problema, a questão é como que vai ser feita essa logística. Para falar um pouco a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Alexandre Velho, ele que é o presidente da Federarroz, participa conosco desta edição do Agricultura BR aqui no canal do Boi. Alexandre, tivemos esse anúncio, ele é bastante complicado, né, sobre os aspectos econômicos para nós, ele é bastante complicado. Como é que vocês da Federarroz têm entendido esse anúncio do governo no momento em que a Índia, que é o maior exportador, não está exportando, não está vendendo para ninguém, que os nossos fornecedores aqui do Mercosul já venderam a sua cota toda, né, o que eles tinham de disposição de arroz para vender, que Estados Unidos produzem menos. Como é que vocês avaliam este cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar aí com os telespectadores do canal do Boi. Este anúncio, ele foi feito de forma precipitada e tu foste muito feliz no teu comentário quando tu comenta aí a questão de que o próprio governo, na verdade, é que provocou uma corrida da população desnecessária aos varejos, né, ao supermercado, atrás de arroz. A Federarroz, que representa o setor produtivo, arrozeiro, gaúcho, que fornece aí mais de 70% do arroz brasileiro, nós temos a obrigação de trazer um esclarecimento neste momento e tranquilizar aí a população. O que ocorre? Nós já colhemos 84% da safra deste ano, com bons níveis aí de produtividade. E a área que falta colher, em torno de 16%, com certeza ela vai ter problemas sérios com relação à colheita, mas mesmo que eu considere uma quebra grande no que falta colher, eu tenho tranquilidade que o Rio Grande do Sul vai colher uma safra acima de 7 milhões, podendo chegar a 7 milhões e 200 mil toneladas, que são os números aí anunciados pelo IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, o responsável pelos levantamentos. E quando eu somo este total colhido projetado para o Rio Grande do Sul, com a safra brasileira, ou seja, com os estados produtores que aumentaram a área, inclusive este ano, eu chego também a números de 10 milhões e 200, 10 milhões e 300 mil toneladas para a safra deste ano, o que é praticamente o consumo brasileiro de arroz. E aí, nós tivemos a surpresa do governo falar em trazer arroz da Venezuela no primeiro momento. Isso é um completo absurdo. A Venezuela não tem condição de abastecer o seu próprio país. Quem vende arroz para a Venezuela é o Brasil. E também depois se falou em trazer arroz do Mercosul. O Mercosul sempre foi e continuará sendo um fornecedor também ao mercado nacional, mas pelo tamanho da área que planta e pelo número de mercados que o Uruguai, a Argentina e o Paraguai atendem, eles não têm condição de atender o tamanho da demanda brasileira, que passa aí em torno de 850 mil a 900 mil toneladas por mês. A única fonte possível é da Ásia, arroz da Tailândia está se falando em trazer, mas este produto não é um produto que o consumidor brasileiro está acostumado, em primeiro lugar, e em segundo lugar,
na maioria das vezes se paga a mesma coisa do que está aqui dentro, ou até mais caro, e um produto de qualidade muito inferior. Então nós temos a obrigação de deixar claro que o problema aqui é um problema de logística, nós temos que focar em arrumar as estradas, e também temos um problema aqui de emissão de notas fiscais, porque já se fez, inclusive, rotas alternativas para que o arroz da fronteira oeste, que representa mais de 30% da produção gaúcha, ele já tem um acesso direto com os grandes centros, saindo por Santa Catarina, Paraná, chegando a São Paulo. Então, nós temos que dizer à população que mantenha calma, não tem motivo nem razão para correr atrás de arroz, porque nós temos tranquilidade aí com relação ao abastecimento. E, Alexandre, pela lógica econômica, se mesmo que conseguisse comprar esse arroz, um arroz que vai demorar muito tempo para chegar no Brasil, não vai ser fácil trazer, por exemplo, arroz da Ásia, ele não chega a preços adequados. Mais do que isso, o governo determinou a Conab para fazer essa importação e não instituições privadas, empresas privadas que normalmente fazem este cenário. Então, é a Conab que não tem know-how, o Brasil já não importa nada desde a década de 90, se eu não estiver enganado. Isso provavelmente, se ocorrer, quando esse arroz chegar, ele não vai encarecer o preço no Brasil? Sim, ele pode encarecer, e se o governo resolver comprar arroz aqui dentro pela Conab, aí é um tiro no pé maior ainda. Porque, na verdade, o que nós temos é exatamente o que tu tivesse muita felicidade em dizer. Nós temos que deixar os entes privados, que normalmente operam o mercado, vai entrar produto, sim, do Mercosul, e já está entrando e entra todos os anos, porém, nós temos que deixar isso para quem tem este know-how. A Conab nunca fez uma operação neste sentido, e ela não tem, inclusive, silos credenciados para armazenar um grande volume. Então, realmente, são situações aí, e eu gostaria também de deixar claro um número para que vocês entendam o porquê que a gente tem segurança em afirmar do estoque aí para este ano. A balança comercial está negativa. O que isso quer dizer? Eu tenho mais importação do que exportação. E o aquecimento dos preços, porque isso é uma regra de mercado, oferta e demanda, paridade, a questão da taxa de câmbio, enfim, preço internacional, isso vai fazer com que o arroz que seria exportado fique aqui dentro. Nós não teremos a metade do que nós prevíamos aí de 1,5 milhão de toneladas de exportação para este ano. Mas vamos ser aí pessimistas, vai ficar 500 mil toneladas, eu penso que o número vai ser maior. 500 mil toneladas não vão ser exportadas. Este número é maior do que a quebra no Rio Grande do Sul. Então isso comprova o total despreparo aí destas medidas e a precipitação com que elas foram feitas. Alexandre, para encerrarmos aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, olha só, o que vocês da Federarroz, e aí uma informação para o Brasil inteiro, né, do povo gaúcho, a nossa equipe falou que você está no litoral do Rio Grande do Sul, mas falando a respeito de todas as dificuldades que tem, as perdas de vidas humanas, de instalações, o setor de serviços altamente prejudicado, isso realmente traz um estrago enorme para o estado do Rio Grande do Sul. E a questão do arroz, há uma preocupação nossa aqui particularmente, é que importar prejudica o produtor de arroz brasileiro, no caso, principalmente esse produtor gaúcho. Então, na prática, o quanto que você acredita, o quanto que a Federarroz acredita que há de perdas nos campos gaúchos? O que deve deixar de compor aqueles 7 milhões e 200, talvez 7 milhões e 500 mil toneladas que os gaúchos iriam colher nesta temporada de arroz?
O número anterior ao problema das enchentes, aí anunciado pela Conab, era de 7,5 milhões de toneladas aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos estimando agora algo entre 7,1 e 7,2. Então vamos falar aí em 350 mil toneladas a menos. O que é muito difícil ainda é nós termos segurança com relação à real situação, porque nestas áreas que falta acolher, nós não temos acesso. Voltou a chover com muita intensidade durante o final de semana no Rio Grande do Sul. Localidades que são as mais atingidas, como a região central do estado, tiveram em torno de 250 milímetros de chuva em 2 dias. Toda essa água, ela desce pelos rios e vem parar aqui na bacia do Rio Guaíba, que é o rio, então, que margeia a cidade de Porto Alegre, e é por isso que nós estamos com problemas graves, não só no interior, por falta de estradas, produtores que perderam, inclusive, suas casas em função da cheia dos rios, mas no entorno da cidade, problemas graves, e é por isso que o governo tem que olhar para o socorro a essas pessoas, em primeiro momento, salvar vidas, e em um segundo momento, focar em recuperar as estradas para que a gente tenha, sim, condição, então, de fornecer arroz que existe e está estocado no Rio Grande do Sul, fornecer aos grandes centros consumidores. Foi falado também uma palavra de especulação. Como é que eu vou chamar o produtor de especulador se ele está, primeiro, ilhado, segundo, sem estradas, terceiro, sem comida, muitas vezes, para sua família, para suas crianças? Como é que eu vou falar que o produtor está especulando? Nem sequer nota fiscal nós temos para carregar arroz. É inadmissível o que está acontecendo e a Federarroz, como representante dos arrozeiros gaúchos, como representante dessa classe, que na verdade é a que traz segurança alimentar ao Brasil com relação ao arroz, nós não podemos deixar de falar a realidade e cobrar aí uma ação efetiva no que realmente tem que ser feito e não gerar este verdadeiro pânico aí, pode-se dizer, na população, anunciando números aí de 1 milhão de toneladas até 1 milhão de toneladas que pode se trazer de arroz importado. Um setor também que reduziu as suas áreas plantadas por falta de rentabilidade. Nos últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul diminuiu 400 mil hectares a área de arroz e foi para outras culturas, foi para a pecuária, exatamente em função da falta de renda do setor. Então, ao invés de buscar arroz importado, nós temos que auxiliar estes produtores, mantê-los no campo, salvar aí os seus negócios, arrumar umas linhas de crédito de longo prazo com juro baixo. O que existe dentro do crédito rural não serve para o momento gravíssimo, com mais de 400 cidades no Rio Grande do Sul, das 497 que existem, são mais de 400 atingidas pela enchente.